Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui, com a permissão de Deus e a companhia dos anjos, para realizar mais uma leitura de Chama Gêmeas. A leitura de hoje com as opções, tá? Que vocês podem ver, as energias para conexões recentes, para quem está sem contato, em contato e já em união. Lembrando sempre que para você que é novo, nova no canal, que não sabe muito bem sobre as dinâmicas de chamas gêmeas e quer saber um pouco mais, eu deixo sempre linkado o primeiro vídeo do canal sobre as chamas gêmeas, que fala sobre a conexão, sobre como diferenciar, as peculiaridades que tem nas conexões de chamas gêmeas, que é diferente de relacionamentos de almas gêmeas, almas afins, alguns passos, algumas peculiaridades também para que você possa identificar se encontra numa conexão de chamas gêmeas ou se não se encaixa, tá? Lembrando que não tudo que tá ali tem que acontecer passo a passo para você. Cada pessoa que está despertando para sua conexão de chamas gêmeas tem o seu caminho único, tá? Não é uma receita de bolo, então pode ter conexões que apresentem todas aquelas características, pode ser que não. E lá tá bem explicadinho para vocês que querem se aprofundar, tá? Todos os vídeos de Chama Gêmeas, no final sempre tem o link que direciona para o primeiro vídeo do canal. Antes de começar a leitura, eu queria falar a respeito de alguns comentários. Não são comentários recentes, tá? Mas eu tinha anotado aqui e hoje eu estava organizando e vi que eu tinha anotado que algumas pessoas tinham sugerido e me pedido para que eu fizesse também, para que eu visse as energias, colocasse uma parte da leitura para as chamas que, no caso, que os divinos masculinos estavam no relacionamento kármico. Eu vou explicar para vocês por que não faço assim. Já tinha até explicado em outros vídeos, mas logo no início, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu falei sobre isso, porque não é viável fazer. Se eu colocar uma opção para as energias masculinas que estão em conexões kármicas, em relacionamentos kármicos, perdão, o que vai acontecer? Vai se apresentar a energia da pessoa kármica. E vocês sabem que eu faço as minhas leituras o mais honesto que é possível. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que se apresenta, eu passo para vocês de forma fiel, sempre tentando falar na linguagem mais simplificada possível, tá? Para que a mensagem chegue ao alcance de todas as pessoas. Então, se a mensagem chega falando da energia kármica, o que é que acontece? Pode surgir comparações, dependendo do momento que se apresente lá, pode incomodar alguns e algumas de vocês, mas faz parte do karma, faz parte da conexão. Mas mesmo assim, eu sei que muitas energias que não estão aí de posse ainda do soltar, que ainda se sentem balançados ou balançadas pelos relacionamentos kármicos, que ainda não sabem lidar direito, se sentiriam verdadeiramente afetados e afetadas por essas informações. Então, por isso, eu sempre lembro para vocês, o importante na conexão é você e a sua chama. Relacionamentos kármicos fazem parte do pacote para algumas conexões, tá? Que precisam quitar os seus karmas, que precisam deixar as coisas bem resolvidas para poder estar completamente libertos e libertas com a energia totalmente limpa para a união. Então, não faria bem de forma nenhuma para vocês saberem o que se passa no relacionamento kármico, como a energia kármica está vibrando, ou o que é que está fazendo. Isso só traria angústia, ansiedade, tá? E atrapalhar no processo de muitas e muitas de vocês que ainda não estão de posse 100% do equilíbrio, sabendo dividir as energias, conseguindo soltar aos poucos. Então, isso ia afetar vocês e de forma nenhuma eu faria algo que prejudicasse vocês. Então, independente da tua energia masculina estar no relacionamento kármico ou não, a energia dele ou dela vai se apresentar aqui nas leituras em algumas das opções. Se você está em conexões recentes, vai aparecer. Se está sem contato, vai aparecer independente, tá? Mas você focando na sua energia, sabendo algumas situações e informações, energias da sua chama, que é o que importa, vocês, o casal de chamas, tá bom? Então, por essa questão que eu não coloco uma parte como essa nas leituras, porque isso poderia afetar muitos e muitas de vocês de uma forma negativa e esse não é o meu intuito, tá bom? Então, vamos começar
Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão em conexões recentes? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão em conexões recentes? Então, chamoras, eu vejo que muitos e muitas de vocês que estão em conexões recentes estão naquela fase de meu mundo é você, com essa identificação, com esse reconhecimento de que há algo mais além, deixando o amor fluir, comemorando, aproveitando a companhia do outro, passando aquele momento lua de mel, onde tudo está perfeito e maravilhoso, porém com possibilidade de conflitos, tá? Me falam aqui, na medida que eu tirava as cartas, já me vinha a mensagem falando que alguns conflitos poderiam surgir e também distanciamentos em relação à ansiedade da energia feminina, sabe? Frases como sinto que já te conheço, eu sinto que a gente já teve uma história juntos, ou o que existe entre nós vai muito mais além do que a gente, sabe? Essas frases que são reais, que a energia feminina está sentindo, são frases que, de princípio, afugentam completamente o divino masculino, que está nessa fase caçador e corredor, tá? Se você está numa conexão de chamas gêmeas, mas você não identifica essa fase caçador e corredor, você está na identificação aí desse sentimento e você vê que seu divino masculino, que não tem tendência de fugir, que está entregue também ao sentimento, como você, então provavelmente vocês não vão ter que lidar com essa fase caçador e corredor, tá? Mas se você está numa conexão recente, onde você já viu indícios do seu divino masculino se esquivando algumas vezes, se distanciando, sem dar nenhum motivo, sabe? Avançando, e quando vê que as coisas estão evoluindo de forma muito rápida, dá aquela brecada, dá aquele, sabe? Aquela pisada no freio. Se você já notou essas peculiaridades, então uma forte tendência para que vocês passem pela fase do caçador e corredor. Então, se isso já aconteceu com você, na sua dinâmica, então entenda que essas frases, ou seja, essa tentativa de conversa, de tentar mostrar, de tentar antecipar, dizer alguma coisa, dar alguma dica para o divino masculino entender que o que existe entre vocês é extremamente especial, vocês não precisam fazer isso, porque o divino masculino justamente se assusta ao sentir a intensidade, tá? Isso por si só o divino masculino consegue sentir, sente o mesmo que você, só que disfarça muito bem a princípio, por quê? Porque não quer aceitar, sabe? Não quer, fica tentando se enganar o tempo todo que finalmente essa pessoa tão esperada, destinada, que nós esperamos sempre na nossa vida, tenha chegado. Então, muitos e muitas energias masculinas que não têm ainda esse entendimento, que não são muito apegados e desenvolvidos nas questões espirituais para saber que existe sim um amor elevado a tal ponto que chega e toma por completo. Então, sabe, toda e qualquer tentativa de tentar mostrar que tipo de conexões vocês têm, que tipo de conexão você tem com o divino masculino e falar sobre essa impressão de que vocês já se conhecem de outras vidas, de que existe alguma ligação indestrutível entre vocês, então isso é motivo para conflito, isso é motivo para afugentar, isso é motivo para distanciar o teu divino masculino e fazer com que ele se feche em copas, tá? Lembrando, para vocês que já têm é, esses indícios de que vocês vão passar pela fase do caçador e corredor. Para vocês que ainda não passaram por esse tipo de fase, para vocês que estão vivendo aí a plenitude desse amor incondicional, de qualquer forma seria de cautela, tá? Vocês segurarem um pouquinho as informações e ver se as coisas fluem realmente, se vocês têm a tendência de não passar pela fase caçador-corredor, para daí as coisas, sabe? Para que possa fluir, mas acreditem, não precisa falar.
Não precisa se precipitar, não precisa dessa ansiedade, porque as coisas elas vão se revelando, cada um ao seu tempo divino e, sabe, o mágico dessa conexão é viver cada etapa do processo com serenidade, sabe, com tranquilidade, aproveitar ali tudo que você pode aproveitar para evoluir, para crescer, para reparar a tua vida, para olhar para as tuas questões, energias femininas e o divino masculino fazendo isso também. Então eu vejo um momento aqui de muita plenitude, de muita valorização, e essa consciência me fala que o divino masculino está de posse dessa consciência do quão especial é esse contato entre vocês, esse amor que nunca sentiu antes por ninguém na vida. Então, esse tipo de conversa mais profunda sobre a conexão em si, sobre o tema chamas gêmeas, pode afugentar muitas energias masculinas. Então é melhor evitar por esse momento, deixar que as coisas possam fluir a seu tempo para que vocês não venham a precipitar algumas situações, tá? Mas divino masculino te valorizando, energia feminina, vejo muitas possibilidades para vocês nesse momento, para, sabe, para fortalecer esse laço. Eu vejo propostas de viagens, eu vejo, sabe, momentos a dois muito profundos. Então aproveitem esses momentos, deixem as energias fluírem, que vocês vão ver que o resultado sai muito mais positivo do que vocês tentarem antecipar uma conversa para determinar o tipo de vínculo que vocês têm. Deixa as coisas acontecerem naturalmente, vocês vão tirar melhor proveito dessa situação, tá bom? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão sem contato? Quais as mensagens que os anjos trazem e as energias para as chamas que estão sem contato? Está se aproximando o momento final dessa espera, amores. Vamos ter fé e confiança que vocês serão tomados de surpresa pelo divino masculino que retorna, que avança, que te oferece o que você merece, toda a atenção, todo esse amor que você espera receber, que você doou tanto tempo, mas que por insegurança, por medo e por todas as questões kármicas do divino masculino não receberam reciprocidade até aqui, tá? Eu vejo que o divino masculino é extremamente consciente de todos os danos emocionais que possa ter te causado, todo o sofrimento com esse afastamento, porque também sentiu, o divino masculino sente o peso dessa ausência, sente a dor das suas atitudes. Quando o divino masculino, mesmo sem intenção, através de uma manipulação, fala palavras desagradáveis, diz que não ama, que é melhor ser amigos, toda aquela conversa que deixa a energia feminina tão desapontada, eles e elas sofrem também, porque sentem a energia do pesar de vocês e sofrem na mesma proporção. Não pensem o contrário disso, tá? Não é porque o divino masculino não expressa seus sentimentos, não fala com mais abertura quando vocês têm possibilidade de comunicação que não sente. Sente sim. Vai chegar um momento que vocês vão saber de tudo e vocês vão dizer: nossa, eu senti toda essa tristeza em mim, mas eu não, sabe? Muitas vezes eu achava que a tristeza era minha pela falta, pela saudade, mas vai chegar o momento certo de você saber em todos os caminhos por onde o divino masculino andou, todos os sofrimentos, todas as batidas de cabeça, todas as atitudes equivocadas, o quanto o divino masculino se arrependeu e sofreu pelo distanciamento. Então é chegado o momento dessa, sabe, dessa reaproximação, dessa conversa, do divino masculino dizer: olha, finalmente eu demorei, mas eu sei muito bem o que eu quero, o que eu preciso estar ao seu lado. Claro, se você me der mais uma chance, mais uma oportunidade, sei que não mereço, mediante tudo que eu te fiz sofrer, sou consciente disso, mas se você me der mais uma chance, eu vou fazer tudo, eu vou me esforçar,
Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para te dar a plenitude que você merece, para fazer com que essa espera que você passou durante todo esse tempo do meu distanciamento, que vale a pena, vou te oferecer o que você merece e muito mais. Então, energias femininas que estão sem contato nesse momento, confiem, acreditem nessa conexão, porque é de vocês e todo o estancamento já está sendo cortado para que o divino masculino possa avançar em direção à sua energia, querendo essa entrega, sem querer lutar, se rendendo para esse sentimento, para essa conexão, tá? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão em contato? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que estão em contato? Me falam sobre o corte da justiça divina aqui para os divinos masculinos que estão em contato, mas que ainda estão amarrados e amarradas a algumas situações kármicas e energéticas, tá? Esse corte está sendo providenciado. Divino masculino deseja mais do que nunca se libertar de todas essas correntes, de todas essas energias, tá? Ganhando força, mesmo que aos olhos das suas energias femininas essa força seja um pouco lenta, mas entendam que tudo precisa acontecer no momento certo para que não se precipite, para que a lição seja aprendida em sua plenitude, para que não tenha que reviver novos ciclos kármicos simplesmente porque não se atentou verdadeiramente ao aprendizado, tá? Então, para muitas energias femininas que estão em contato com o divino masculino, pela expectativa e pela ansiedade, esperavam um pouco mais de entrega nesse momento. Apesar de vocês perceberem o divino masculino um pouco apático, um pouco distante, sem muita conversa, tá? Pelo menos com conversas no teor, na complexidade, na profundidade que vocês esperam nesse exato momento, o divino masculino está pendente da energia, observando vocês, observando o passo. O que está acontecendo aqui é que o divino masculino acostumou a entrega total da energia feminina. Só que as energias femininas já fizeram um trabalho excelente de equilíbrio, de consciência da reciprocidade, então não vão avançar, não vão simplesmente entregar tudo de bandeja novamente, com receio de que o divino masculino, depois que consiga recarregar suas baterias, fuja novamente. Não vejo essa energia mais para vocês que já estão em contato nessa etapa do processo. Claro, não para todos, tá? Mas para essas energias fortes que se apresentam em vocês, intuitivamente já sentem isso, só que estão extremamente equilibrados e equilibradas e esperando que o divino masculino se posicione. É momento do divino masculino botar a cara no sol. Simplesmente vocês já se entregaram demais, já foram atrás, já fizeram o possível, já ofereceram tudo o que tinha de melhor em vocês e o divino masculino fugindo. Então, agora é a vez do divino masculino se pronunciar, simplesmente tomar ação. E alguns e algumas ainda não fizeram isso porque querem estar plenos e plenas nessa conexão. Estão aí providenciando esses cortes auxiliados, claro, pela justiça divina, por toda a espiritualidade, porque é momento desses cortes, é momento de finalização, é momento de aprendizado. Então, esse ciclo já está se fechando aí, esse cerco está cada vez mais apertado e não tem mais para onde fugir. Então, é o momento do universo. É o momento do universo mexer os pauzinhos para finalizar todas essas questões, de deixar os aprendizados cada vez mais ali na cara do divino masculino, principalmente os que, sabe,
Depois de todas essas circunstâncias, apesar do sofrimento, teve aprendizado? Teve, mas as questões espirituais ainda ficam muito a desejar. Então, para esses divinos masculinos que ainda continuam muito presos e presas só acreditando em relação à matéria, a esse mundo 3D, sem ver além, então isso dificulta um pouco, mas o universo chega um momento em que as coisas precisam acontecer e que o universo é perfeito em dar seu jeito, em mexer os seus pauzinhos e colocar as situações necessárias para que as pessoas acordem, tá? Nesse caso aqui, as energias masculinas. Então, divino masculino deseja se libertar. Isso é o primeiro passo, o desejo. O desejo de se libertar faz com que as energias todas se movimentem, porque não só o divino masculino deseja se libertar dessas situações que ainda aprisionam, sejam elas é, kármicas ou espirituais, tá? Claro, espirituais, enviadas por uma pessoa kármica também, em algumas questões aqui, mas deseja se libertar para estar ao lado de quem verdadeiramente ama. Então, isso por si só já faz com que a energia comece a vibrar um pouco mais alto e começa a sair dessas frequências aí densas que estava aprisionada e aprisionada. Então, é momento de corte, é momento de justiça e é momento de libertação. Então, algumas energias femininas podem dizer: ah, Sol, eu estou em contato, mas meu divino masculino meio que se afastou um pouquinho, a comunicação está um pouquinho escassa, tá? Mas é porque o divino masculino sabe que você não merece estar no meio de um triângulo amoroso, que você não merece mais sofrer. Então, mesmo com todo o desejo de estar ao seu lado, algumas energias masculinas acabam recuando um pouco para resolver, para quitar todas essas questões e poder se sentir verdadeiramente 100% liberto e liberta para se entregar para a conexão, tá? Então não é uma questão de afastamento nem de apatia, não. É simplesmente um cuidado, porque o divino masculino sabe que já cometeu muitos erros, que já fez muitas escolhas equivocadas e que a consequência disso foi te magoar bastante, muitas vezes sem necessidade, tá? Então, simplesmente é por conta disso que às vezes vocês notam uma apatia, porque como não há possibilidade da entrega total ainda, o divino masculino não quer te prometer mais uma vez muito e te entregar quase nada. Pelo contrário, não quer prometer nada e te entregar tudo que você merece, tá bom? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para as chamas que já estão em união? Então, Chamoras, eu vejo principalmente para as energias femininas aqui que estão em união. Eu vejo que a energia de vocês está mudando à medida que vocês conseguem finalmente superar algumas questões com o divino masculino do passado. Alguns resquícios de mágoas que aconteceram no decorrer dessa dinâmica, fase, caçador, corredor, energias kármicas, relacionamentos kármicos que tiveram aí no processo, algumas coisas que vocês rebuscaram aí, sentiram a necessidade de expor, de colocar para fora, para curar, para sanar completamente, viram que não adiantava ficar com isso guardado dentro de vocês. Então, tantas e quantas vezes acontecimentos dolorosos onde vocês tiveram a impressão de que não iam mais se reconectar com o divino masculino, que estava tudo acabado, que talvez tivessem vivido uma mentira, sabe aqueles momentos de dúvidas? Todos esses momentos de angústia, algumas coisas ficaram muito cravadas em vocês, muito tatuadas, e sempre que vocês se lembravam de alguns detalhes, vocês traziam tudo isso à tona e o sofrimento vinha junto. Então me fala que finalmente vocês conseguindo falar sobre isso, vocês conseguindo soltar,
todo tipo de rancor, de mágoa, sabe? Mesmo vocês dizendo, não, eu já superei, mas existiam algumas questões que vocês lembram, algumas lembranças e me falam aqui, alguns relacionamentos kármicos específicos, tá? Não foram todos que aconteceram, alguns específicos que foram mais dolorosos, mas o que vocês não se atentaram ainda é que os relacionamentos kármicos mais dolorosos, eles não trouxeram só aprendizado para o divino masculino, fazia parte do aprendizado de vocês, energias femininas também. E por isso muitos deles se arrastam por muito mais tempo do que deveriam, porque as energias femininas não se atentam que esse em específico, sabe? Quando você diz, nossa, esse relacionamento kármico tá demorado demais, tá me trazendo muito sofrimento, é diferente de todos os outros. Quando isso acontece, é porque a lição é para você também. Quanto mais cedo você se atentar para isso, mesmo que o divino masculino aprenda a lição rápido, mas se você fica estancado ou estancado no meio do caminho, só sofrendo com essa situação, mas não desperta para a realidade que esse karma também é para o aprendizado seu, ele se prolonga mais do que deveria, tá? Então, sempre atentos. Eu sempre chamo a atenção de vocês para isso. Tá passando por um período kármico muito prolongado que acha que é do divino masculino só, que te traz muita dor, não é. Os mais dolorosos processos que vocês acham que é só do divino masculino, não é. É de ambos. Que ambos precisam aprender uma lição. Às vezes a mesma lição, às vezes cada um lições distintas, tá? Então eu vejo que finalmente, quando as energias femininas conseguem transformar essa energia dentro de si e soltar essas dores que muitas vezes fizeram com que vocês se separassem, se afastassem, aí sim vocês estão com a energia 100% limpa para viver em toda a sua plenitude essa conexão, deixando definitivamente todos esses acontecimentos kármicos para trás e abrindo uma nova etapa abençoada, abundante para essa conexão de vocês, de muito amor, de muita realização, de de muito compartilhar desse sentimento e essa vibração beneficiando todos que estão ao redor, tá? Então, muitos de vocês que ainda não se atentaram que existe algumas mágoazinhas guardadas aí a respeito de momentos em que vocês se distanciaram, que o divino masculino se afastou, mesmo vocês que estão em união, isso acontece. Não se punam, não se culpem por isso, apenas identifiquem, conversem sobre isso, entrega, solta definitivamente para que a tua energia mude completamente e a entrega possa ser plena, perfeita, para que vocês possam aproveitar e tirar, sabe, o máximo de energia para distribuir de todos os momentos em que vocês, todos os momentos que vocês compartilham, vocês elevam a energia e vocês transbordam tudo isso ao redor de vocês e não tem noção do impacto que isso faz com o planeta inteiro, tá? Então, se atentem para essas questões, ok, amores? Então, meus amores, essas foram as mensagens que os anjos tinham para vocês no dia de hoje. Espero que seja de ajuda, que traga iluminação para muitos e muitas de vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, a minha gratidão de sempre, por tudo que fazem, por mim, pelo canal e por estarem sempre aqui comigo. E se me permitirem, até o próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e se cuidem muito.